o Estado começou a se responsabilizar por muitas atividades que antes eram solucionadas pela iniciativa privada, pela própria sociedade civil organizada, e com isso as funções primordiais, né, de justiça, segurança, propriedade privada acabaram sendo deixadas de lado, porque frente ao problema que nós enfrentamos hoje é impossível, né, entregar bons serviços de uma forma tão capilarizada, digamos assim. Acho que o Estado realmente se apropriou de muitas atividades e com isso se perdeu o foco, né, no que seria a missão principal, né, dos nossos governadores. Isso também passa pela questão cultural da nossa sociedade, né? Ao mesmo tempo que o brasileiro realmente é um povo muito empreendedor, nós ainda vemos uma sociedade, acho que agora se mostrando com uma posição diferente, mas que ao longo desses anos demandou muito pelo governo, né? Eu acho que quando o governo assume algumas funções, a sociedade automaticamente acaba se distanciando disso. Não só o resultado das eleições, como também algumas iniciativas interessantes que aconteceram, e eu cito até um exemplo emblemático aqui no nosso estado, que é a sociedade se aproximando mais do poder público e buscando realmente uma agenda de consenso, é o próprio Instituto Cultural Floresta. Acho que ali se mostrou, né, o quanto a gente tem possibilidade de avançar e muito em pautas que são prioritárias, né, para a nossa sociedade. Ali se teve um alinhamento da iniciativa privada com o governo, né, do Estado. Acho que os dois cederam em algumas questões, mas o resultado que se vê aí é realmente muito favorável, né, para o nosso desenvolvimento. Caminhando um pouco trazendo um pouco a discussão para o estado do Rio Grande do Sul. O que vem se mostrando dessa transição de governo é que, e isso eu acho que é muito importante, acho que é um momento histórico que nós estamos passando, é a passagem de bastão, né, de uma forma muito mais cooperativa entre os governos. Isso, sem dúvida, vai nos trazer muito mais velocidade para implementar as reformas que a gente precisa. Acho que nós demoramos muito para tomar algumas atitudes, né, como foi a pauta das privatizações. Isso foi uma agenda que infelizmente não andou. No Instituto nós defendemos muito essa questão, né, de o governo se liberar, né, de algumas pautas para realmente atuar no que for importante. É uma batalha que nós teremos que enfrentar e isso vai envolver também uma condução política muito forte, né, do nosso governador, para implementar realmente essas reformas que precisa. Eu acho que foi um pouco do que faltou no governo anterior, né? Eu acho que tinham boas iniciativas em andamento, mas a gente não conseguiu vencer em tempo hábil para realmente colher os frutos disso dentro desses 4 anos que se passaram. Vejo também uma outra agenda muito positiva para o Estado, que é o Instituto de Inovação. Nós, no Rio Grande do Sul, nós ficamos muito para trás hoje dos principais estados do nosso país em termos de inovação, de conseguir atrair talentos, né, para trabalharem e produzirem no Rio Grande do Sul. E isso é importante a gente verificar que é a situação como um todo, né? Quanto maior a carga tributária, quanto maior os índices de insegurança pública, de insegurança jurídica, inclusive, de burocratização, isso só afasta, né, os nossos talentos, a classe produtiva. Sem isso não se gera emprego e, consequentemente, não se tem riqueza. Então, para a gente prosperar, é fundamental um ambiente de livre mercado, onde a gente possa realmente começar, por meio do desenvolvimento econômico da nossa sociedade, conseguir atingir resultados também na parte social, né? Acho que na minha fala inicial era isso, mas eu realmente tenho, como é que eu posso dizer? Realmente fico esperançosa, assim, que esses próximos 4 anos a gente possa dar uma guinada de rumo, né, para o nosso estado, muito em prol do desenvolvimento e realmente começar a voltar a ser protagonistas, né, no nosso Brasil. O povo gaúcho tanto se orgulha, né, de ser empreendedor, de ter sido, né, uma das principais economias do nosso país por muito tempo.
e vejo que é uma oportunidade para a gente retomar isso, se orgulhar do nosso estado, se orgulhar dos nossos empreendedores e de tudo que acontece aqui no nosso estado. É um estado muito rico e penso que o próximo governo tem muitas ferramentas na mão para realmente colocar o estado do Rio Grande do Sul nos eixos. É uma nova era da política, a gente vê o engajamento, um protagonismo da sociedade e da livre iniciativa. Esse é o mote que vai fazer com que se retome o crescimento, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. Se deixou muito de lado, se teve uma distância muito grande entre a esfera política e o setor produtivo. Isso acabou impactando duramente na maior crise que a gente passou na história dos últimos 4 anos. Então, o que a gente vê? O maior programa de desenvolvimento social que existe é o emprego, é a geração de emprego. Isso quem pode fazer geração de emprego é a livre iniciativa. Então, o governo ele precisa estar alinhado com aquilo que os setores produtivos demandam para que possam, dessa forma, fazer com que se retome o crescimento do país e também do Estado. O que a gente colocou vendo um novo governo, o governo Jair Bolsonaro, de uma esfera nacional, já se colocando numa política de anticorrupção, que talvez foi um grande gargalo que nós tivemos nos últimos anos, e aí o investimento, vamos colocar o investidor estrangeiro, ele trabalha com 2 perspectivas, qualquer investidor, previsibilidade e retorno. Quando não se tem segurança jurídica para se investir, a gente acaba fazendo com que o retorno seja muito menor. Então a gente trabalha com aquele capital especulativo, quem bota o dinheiro e quem tira o dinheiro só para especular, e não vem um investimento em setor produtivo. No momento que se dá uma diretriz de que vai se ter uma política de segurança jurídica, de anticorrupção, compliance, a gente vê que o capital estrangeiro ele começa a voltar para o país de uma forma mais produtiva e isso impacta em crescimento. Então, aí se colocando as perspectivas, e nós no LEAD, na última pesquisa, se coloca, a gente trabalha com entre 2,5% e 3% ao ano para 2019. Isso alinhado com 2 pontos principais que o governo federal deveria colocar, que é reforma da Previdência e reforma tributária. A reforma da Previdência para o ajuste fiscal, aquilo que impacta realmente nesse tamanho desse Estado inchado e que gasta muito mais do que ele realmente traz de benefício para a sociedade, e uma reforma tributária onde isso impacta diretamente no setor produtivo. Hoje se gasta muito tempo para se ter os trâmites legais e burocráticos que se fazem dentro das empresas. Então, um processo de desburocratização através dessa reforma tributária é muito mais importante para as empresas do que a reforma previdenciária. A reforma previdenciária a gente olha que é numa visão macro para a sociedade e isso vai impactar de ajuste fiscal. Mas no setor produtivo a gente acredita que a reforma tributária ela traz um impacto já direto nas questões de crescimento econômico. Para o Estado, a gente vê uma visão mais complicada, o Estado passando por uma situação financeira muito difícil, com um desafio muito grande para o novo governador, que ele passa a ter pautas em que, infelizmente, a gente, por muitos anos, não quis entrar ou se foi ideologicamente contrários. E aí é o momento da união, e aí colocando vocês estarem aqui ouvindo todos os setores da sociedade, diversos setores produtivos, exatamente isso. É o momento das entidades, da sociedade se unir de uma forma para que nós possamos realmente voltar a ter o protagonismo no Rio Grande do Sul. O Estado sofreu durante muitos anos por essas questões ideológicas, onde ia-se para um lado, ia-se para o outro, cada um tentando buscar o seu lado e, na verdade, nunca era o lado do desenvolvimento. Então, o próximo governador ele vai ter que saber conversar com todas as áreas, com todos os partidos, com todas as frentes, e aí eu acho que, de alguma forma, ele já tem feito isso,
e a gente já tem ouvido, isso é ruim, como é que ele está conversando com a esquerda, como é que ele está conversando... Não, eu acho que é importante conversar com todas as áreas e entender realmente o que a gente pode construir um Estado melhor, um Estado mais produtivo, porque muitas empresas, infelizmente, saíram do Estado, têm ido para Santa Catarina, para Paraná, e a ideia é retomarmos para o Rio Grande do Sul esses investimentos, fazermos com que o Estado seja protagonista e não tenha essa fuga de talentos também, porque quando se tem um Estado hostil, que tem um ambiente hostil, burocrático para se empreender, os grandes talentos eles acabam fugindo. Então, a Giovana citou muito bem o exemplo da inovação. Hoje não existe mais nenhum setor que não trabalhe com inovação e tecnologia. Então, se o Estado não se focar em inovação e tecnologia, esses grandes talentos que aqui estão vão continuar fugindo e vão acabar buscando alternativas de empreender ou de trabalhar em outros estados. Então, tem que ter uma agenda focada no setor produtivo, uma agenda que desburocratize para o empreendedor, uma agenda que seja mais tranquila para que quem queira aqui investir possa ter um retorno e realmente uma competitividade. O Estado ele deixou de ser competitivo e não adianta, por mais que se goste do Estado, quem realmente empreende aqui, ele tem que olhar o seu investimento, a sua geração de empregos. Se o negócio não é produtivo, se o negócio não é lucrativo, ele vai acabar buscando outras alternativas. Então, essa agenda do governador, ela é muito importante no momento que ele sente com todos os setores produtivos e se coloque e veja de que forma vai se negociar e ver o que vai ser importante para que trabalharmos nesses 4 anos de uma forma produtiva, vamos dizer assim, para que o Rio Grande do Sul volte a ser protagonismo e que a gente tenha um Estado competitivo. E isso passa, em linha com o que eu falei anteriormente, pela privatização, sim, das empresas estatais, independente se ela tem superávit ou não. Isso por quê? Porque tem um desvio de função do Estado, né? Além de gerar, né, mais funcionalismo público, problemas de folha de pagamento, em alguns casos, isso estou falando em geral, né, super salários, e aí vem a questão da nossa Previdência. A reforma da Previdência, como o Fernandes colocou, isso é reflexo, né, também da parte do funcionalismo público de todas essas frentes que o Estado abriu. Se o Estado não consegue ter uma gestão eficaz, efetiva das suas principais atribuições, para que ele precisa ter um banco, né? Para que ele precisa ter uma companhia elétrica, para que ele precisa ter uma companhia de água, enfim, eu acho que caminha por esse lado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma questão, e isso até o próprio Aode Cunha sempre fala, a gente vivencia de forma prematura o que o Brasil vai vir a passar. Então, a questão do envelhecimento da nossa população, ela é muito mais rápida do que no Brasil. Hoje, no Brasil, 7,5% da população tem mais de 60 anos, e aqui no Rio Grande do Sul já são 15%. Então, tudo isso impacta, né, nos custos do nosso Estado. A minha afirmação é que sim, eu sou completamente alinhada com isso. Eu acho que nós temos que privatizar as empresas públicas para ter foco e eficiência no que de fato nós precisamos fazer. Sem isso, a gente não vai conseguir vencer essa crise que nos alastra já há tantos anos. O que deve ficar claro para a sociedade cada vez mais é que a principal função do Estado é de prover ao cidadão o direito de ir e vir. Então, no momento que o Estado ele começa ele não consegue fazer esse direito de ir e vir de uma forma eficiente, ele não pode querer entrar em outros, abrir os seus tentáculos para abrir em outras áreas. Então, no momento que o Estado não consegue te dar uma segurança de uma forma eficiente, aí alguns modelos que a gente pode abrir de saúde e de educação,
ele não pode ter uma companhia de carvão, ele não pode ter um banco. Isso é contraproducente àquilo o que ele deveria nos ceder de uma forma inicial. Então, aí voltando para o regime de recuperação, nós somos totalmente a favor das privatizações de um modo geral, tanto Banrisul quanto as companhias que estavam no programa do governador Sartori. E eu acredito que dessa forma o Estado ele vai conseguir ser mais, aquilo que eu falei inicialmente, ele vai conseguir ser mais competitivo e mais eficiente nas suas ações para trazer um protagonismo para o Estado. A gente fala, o Estado está muito endividado, e aí a questão da alíquota de ICM, não tem mais como a gente dar uma carta branca para os governantes aumentarem impostos sem que eles façam o dever de casa, sem que eles façam algumas ações que melhorem o Estado, melhorem a eficiência do Estado e a competitividade. Vamos colocar assim: desburocratização, licenciamentos ambientais, investimento em infraestrutura. A gente não pode aceitar somente colocar uma carga tributária, uma elevação, a manter o ICM em 18%, sendo que não vai ter nenhuma contrapartida. Isso daqui 2 anos vai acontecer da mesma forma, vai acabar dizendo que não conseguiu. Então, nós, claramente no LIDE, somos a favor de todas as privatizações. E para que se venha a se falar sobre aumento de imposto de qualquer natureza, tem que ter um diálogo forte em um momento em que o Estado se mostre de que forma ele vai trazer eficiência e competitividade para o setor produtivo, para que nós dermos esse voto de confiança, vamos dizer assim, para que se tenha esse aumento. Então, essa é uma visão muito clara que nós temos no LIDE, que o Estado ele precisa ser competitivo, e a gente não vai mais aceitar qualquer tipo de aumento de imposto sem que não haja realmente uma contrapartida forte dos governantes. Nós defendemos, né, que o imposto tem que ser sempre menor, né? Nós defendemos uma redução sempre da carga tributária dentro do Instituto. Mas, na minha visão, em relação ao aumento do ICMS, eu concordo plenamente com o que o Fernandes colocou. Se o Estado não der uma contrapartida, tudo bem, por 2 anos nós vamos manter o imposto em 18%. Mas o quanto das despesas públicas vão ser reduzidas neste período? Como vão tratar a questão dos supersalários, como vão tratar a questão dos direitos adquiridos. Penso que nós temos exemplos emblemáticos, como foi, trazendo, né, claro, de alguns países, mas que nem Grécia, Portugal. Eles realmente tiveram uma estagnação desses direitos adquiridos durante um período para a retomada da economia. E isso foi fundamental naquele momento. É claro que tem que se gerar um debate com a sociedade, para que a sociedade compreenda também, talvez não compreenda, mas ao menos se tenha a transparência disso. Acho que isso traz força política para quem está à frente, né, do governo. Mas no sentido de que, se nós não reduzirmos as despesas públicas, de nada adianta, né, aumentar a carga tributária, espremer cada vez mais a classe produtiva, que é o que o Eduardo muito bem colocou aqui também. Isso só vai fazer com que o nosso Estado tenha uma fuga de talentos e, consequentemente, um desenvolvimento econômico muito atrás dos demais estados do Brasil. Nós somos contra aumento de impostos de uma carta branca. Nós poderíamos conversar com o governo do estado, alinharmos de que forma e o que seria feito pelo governo nesses próximos 2 anos, que fossem investimentos, redução da despesa pública, investimento, congelamento de salários dos poderes, de alguma forma se construísse um modelo que, dessa forma, com essas contrapartidas sendo dadas em eficiência e competitividade da gestão pública,
que esse tivesse esse voto de confiança. Se for um voto de confiança, apenas um aumento de imposto sem contrapartidas, isso nós somos contra. De uma forma negociada e com essa melhora do ambiente, se deixando um ambiente mais saudável, competitivo e eficiente, infraestrutura, despesa, nós poderíamos negociar e ver se dessa forma seria importante. Mas isso é fundamental. Como carta branca, simples e clara, não. Não direcionamos, né, que sejam lideranças políticas, lideranças empresariais. Óbvio que a nossa agenda ela tem uma base empresarial, né, porque os associados que hoje participam do IEA são todos empresários ou empreendedores, mas ali se tem a oportunidade de se debater questões que envolvem, né, os problemas intrínsecos da sociedade como um todo. Então, nós passamos por agenda de política, economia, business, estudamos sobre educação pública, saúde pública, e isso faz com que as lideranças saiam dali muito melhor preparadas para vir para um debate oportunizado, como aqui hoje, e levar novas ideias para a sociedade em como sair da situação que nós nos encontramos hoje. Algumas das lideranças formadas pelo IEA já tomaram espaços na administração pública. Temos casos emblemáticos como o do Paulo Ebel, que estava no governo Dória e hoje está na equipe de transição do governo Bolsonaro. Cito aqui também o Ricardo Gomes, né, vereador de Porto Alegre, foi secretário no governo Marquesan também. E, além disso, nós fazemos um trabalho em prol da sociedade muito bacana, que é o Fórum da Liberdade. É o momento de se gerar esses debates junto com a sociedade, trazendo visões diferentes a respeito daqueles temas e realmente instigando um debate propositivo em busca dessas soluções. E ali nós também conseguimos impactar muitas dessas novas lideranças políticas que hoje também estão tomando espaço no nosso governo. Eu fico feliz e orgulhosa de ver um dos deputados federais mais votados, né, da história aqui do nosso estado, como o Marcel Van Hatten. O Marcel é extremamente alinhado com os valores e princípios que nós defendemos no Instituto. É uma liderança jovem, que tem muito por fazer, e ele certamente impactará muitas outras, né, no sentido de uma renovação na política. É claro que nós ainda somos um percentual pequeno, mas as ideias que nós trabalhamos e que nós trouxemos estão ganhando muito espaço. E é incrível ver, depois de 34 anos de atuação do IEE, 32 anos de atuação do Fórum da Liberdade, a gente colhendo frutos das ideias que foram plantadas lá atrás. Então, eu acredito sim numa renovação muito forte política. Nós tivemos, inclusive, cito o Partido Novo, que vem de uma construção diferente, que eu acho que falta hoje. Nós temos muitos partidos no Brasil, e com isso se falta um viés ideológico, né, de princípios norteadores daquele partido. E no Novo, agora que surgiu, isso é muito claro. Então, quem vota ali sabe qual é o direcionamento dos seus políticos. Nos outros partidos é difícil de se ter essa leitura, né? Se formou muitas vertentes no mesmo partido. Então, acho que isso é um desafio também dos partidos mais antigos, né, em retomar a essência deles. E isso acho que certamente vai ser trabalhado, pelo menos nos principais partidos do país, porque nessas eleições se viu, né, o reflexo de uma falta, assim, realmente, dos princípios ideológicos, né, de cada um deles. A gente passa por uma nova era da política, uma era de um protagonismo maior da sociedade e um protagonismo maior da livre iniciativa. E aí, quando a Giovana colocou, a gente vê nomes participando mais da política que não estavam na política. E aí o Paulo Ebel, que foi presidente do IEE, foi presidente do LIDE também, é um nome relevante. Nós temos o nosso presidente do Conselho, Luiz Fernando Furlan, que também já participou. Salim Matar, que é o presidente que é do Conselho em Minas, agora está numa secretaria de desestatização. Então,
a gente vê que o momento da participação, a política é muito feita de vácuo. Eu acho que esse vácuo, essa oportunidade que está se abrindo agora desse protagonismo, a gente tem que saber utilizar. Porque olhando internamente para os seus problemas, as entidades também elas tinham muita dificuldade de se posicionar e de também apoiar ações. Iam lá, se reuniam com deputados, governadores, mas na hora de ir lá na Assembleia, na hora de ir lá fazer o apoio, não aparecia ninguém, enquanto os sindicatos estavam sempre cheios e fazendo a sua pressão. Então, se não tiver realmente uma aderência e uma vontade de ter esse protagonismo, a gente vai perder essa lacuna que apareceu agora, desse protagonismo da sociedade, desse protagonismo da livre iniciativa. E nós no LIDE temos feito isso de uma forma, tendo uma série de fóruns, de discussões, debates muito próximos também, focados com o setor público, para realmente trazer o que pode ser feito, usar o know-how do setor produtivo para trabalhar diretamente com o setor público e de que forma isso pode impactar na melhoria tanto de governo municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, nesse momento, a gente vê que nunca foi tão importante essa nova política, esse novo modelo de política onde se tirou essas diferenças entre o setor público e a sociedade, o setor e a livre iniciativa. Eu acho que eles estão alinhados, houve um alinhamento e se precisa dessa forma saber utilizar isso da melhor forma para que a gente consiga de novo trazer um crescimento, uma eficiência, uma competitividade, que isso a gente tem diariamente dentro das nossas empresas. Isso é uma questão diária. Qualquer empreendedor, qualquer administrador, ele trabalha com isso diariamente. O setor público, a gente vê que foi muito ineficiente. Então, trazendo novas políticas, e a gente focou muito, talvez, no executivo, e a Giovana trouxe bem, o legislativo é fundamental. Saber ter boas pessoas dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara dos Deputados. Esse foi um debate que eu acho que impactou e é muito importante, talvez mais importante ainda do que quem está no executivo, porque é eles que realmente acabam fazendo as mudanças e pautando as mudanças do país. Então, trazendo, a gente também não tem nenhum modelo de vai alguém para a política ou não, mas se tem visto e se tem acompanhado cada vez mais, que é um pouco da cabeça do americano, que diz, olha, eu vou trazer de novo para o Estado aquilo que ele me deu de retorno enquanto eu fui produtivo, o Estado então agora eu vou ir para a política para realmente melhorar o ambiente de sociedade, o ambiente de negócio. Então, a gente tem acompanhado isso e dessa forma é muito importante e apoiado realmente quem tem essa linha ideológica que a nossa do LIDE é muito parecida com a que o IEE também tem. Que, aliás, eu sou associado, fui diretor do IEE, então a gente tem um alinhamento muito próximo. O nosso estado, sem dúvida, né, depende muito do agrobusiness, é uma realidade que se tem e dificilmente a gente consegue mudar essa questão. Acho que, pelo contrário, acho que a gente tem que fomentar mais iniciativas, fomentar mais produtividade nesses setores e realmente se destacar cada vez mais nesse sentido. Para trazer realmente uma revolução em termos de desenvolvimento, hoje é inevitável, né, a pauta da inovação e da tecnologia. Sem isso, a gente não tem força para competir a nível Brasil, a nível mundo, né? E aí também se passa por uma questão de abertura econômica. Depende também de um alinhamento com o governo federal. Eu acho que hoje se tem isso. Acredito que o Eduardo Leite realmente tem uma pauta extremamente desafiadora, mas se bem conduzida, a gente ainda vai conseguir colher esses frutos dentro desses 4 anos de governo. A iniciativa privada está muito mais próxima, né, do setor público. Acho que essa soma, né, das redes, essa conexão dos pontos traz muito mais
força para que a gente realmente alavanque a economia do nosso estado. Para isso, a gente precisa ter uma resposta do governo, né, como já foi colocado aqui, tem que ter contrapartidas frente a essa carta de confiança, né, que está se dando para o novo governador, mas eu vejo realmente as lideranças empresariais muito abertas para uma agenda construtiva nesse sentido. Acho que o debate já está acontecendo, é importante se ter essa porta sempre aberta, né, porque a gente sempre fala, né, várias cabeças pensam melhor que uma, e que bom, né, que a gente possa ter iniciativa pública e iniciativa privada repensando o modelo do nosso estado. Mas é imprescindível que se tenha um melhor ambiente de negócios, sempre com fulcro no livre mercado e principalmente se abrindo, né, a facilitação dos negócios para atrair startups, para atrair investidores, né. A gente vê exemplos de estados próximos como o de Santa Catarina, deixou o Rio Grande do Sul muito para trás nesse sentido, tem várias cidades que são polos tecnológicos e hoje em Porto Alegre a gente tem dificuldade de implementar isso. Então acho que com as últimas notícias aí que nós tivemos nesse mês, eu tenho certeza que nós estamos no rumo certo. A questão agora depende, né, realmente de uma abertura, de uma continuidade no sentido de construir isso juntos, né, iniciativa privada e governo do estado. Bom, como nós somos uma entidade multissetorial, eu vejo que as oportunidades aqui que tem no estado são muito grandes. A gente vê um estado muito produtivo. E aí tu colocasse do agronegócio, que tem a soja, grande força aí com essas exportações para a China, liderando a cadeia de desenvolvimento do estado. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem o polo metal mecânico dentro da região da Serra. Nós temos vinhos cada vez mais valorizados e de uma forma importante sendo feitas aqui no estado. Indústria calçadista no Vale dos Sinos também sempre foi referência nacional. Turismo na região das Hortênsias. A gente tem uma série de oportunidades que o estado tem, de polos produtivos, que foram deixados de lado e passaram por situações muito difíceis. E aí, naquela situação, a gente faz essa fuga de talentos, essas empresas indo para outros estados para serem mais competitivas. Eu acredito que o nosso viés, o que está dentro da nossa cultura é o empreendedorismo. Nós podemos fazer isso de uma forma mais eficiente, basta que o Estado, quem esteja à frente, entenda essa agenda, converse com os setores e consiga trazer um ambiente mais saudável e que volte a trazer para o Rio Grande do Sul um protagonismo. E aí passa-se hoje uma agenda de inovação. Uma agenda de inovação, quando a gente não fala só de startup ou de empresas de tecnologia. A gente vê a indústria 4.0, comércio fundamental, serviços. Nós temos muitas oportunidades no estado. Para a crise que o estado tem passado, o setor produtivo ele pode trazer um ganho de crescimento para o estado muito grande. Basta que se tenha uma eficiência na gestão pública e dessa forma consiga-se repassar para o setor produtivo essa oportunidade de gerar crescimento, gerar desenvolvimento e gerar empregos. Então, eu não vou te colocar só um setor como o agro, mas a gente tem diversos setores e diversas oportunidades que, se bem olhados e bem geridos, a gente consegue trazer para o Rio Grande do Sul ser uma potência nacional, como sempre foi e que deixou de ser nos últimos anos por políticas mal conduzidas de governos de alguma forma ideológicos e que não viram e não dialogaram de forma eficiente com esses diversos setores. Então, de uma forma geral, eu vejo que o Rio Grande do Sul ele tem uma série de oportunidades com diversos setores para voltar a ser protagonista. O Instituto, enquanto lideranças empresariais, a gente sempre se posiciona favorável e tenta, né, colocar os principais pontos do porquê disso. Então, em oportunidade de entrevista, escrevendo artigos, debatendo essas pautas sempre no Fórum da Liberdade.
Acredito que a gente tem um primeiro modelo de reforma tributária, mas foi entregue, né, inclusive por um dos principais economistas, né, do nosso país e referência internacional, né, o Armínio Fraga, como um dos principais relatores, né, de uma proposta da Previdência mais eficaz ainda em relação ao primeiro texto que se tinha. Eu acho que pelo ambiente que se formou, o governo, se bem trabalhado, tem grandes chances de aprovar. No Temer, na gestão do Temer, a gente quase viu a reforma da Previdência passar. Uma das reformas importantes também que acabou sendo aprovada foi a reforma trabalhista. Hoje a gente já vê o reflexo disso, né? Quanto facilitou para o comércio, em empresas de TI, enfim, dos diversos setores, né? Ter mais liberdade de contratação. A justiça do trabalho hoje no país é até difícil, né, de explicar para um estrangeiro de que forma esse sistema atua. Então, é uma relação que deveria ser privada, né, acabou tendo uma interferência gigante, né, uma intervenção gigante do Estado, e a gente viu o reflexo disso nos últimos anos. Então, acho que a reforma trabalhista já cooperou muito, né, para fomentar o emprego, para flexibilizar as contratações. E penso que, em razão disso, até como uma resposta, né, para os investidores que estão voltados para o Brasil, a reforma da Previdência, sem dúvida, é uma das principais. E vamos lá, ela não resolve o nosso problema, né? Ela apenas organiza a casa para que no longo prazo a gente tenha uma despesa de previdência um pouco menor, né, do que nós teremos lá na frente se nada for feito. Então, acho que isso é o mais importante, né? O problema ainda vai ser muito grande, mesmo se a reforma for aprovada, imagina se nós não fizermos. Então, realmente a reforma tributária é fundamental. Acho que se não passar, nós teremos sérios riscos de investimento estrangeiro no nosso país. E sem isso, a nossa economia não vai andar. A reforma da Previdência, ela é basilar aí na gestão do governo federal. Nós temos acompanhado aí um super-ministro como Paulo Guedes, com algumas ideias mais fortes, mais impositivas na questão fiscal, de como ajustar essa reforma da Previdência. Vai ter que ser construído de uma forma muito bem dialogada com o setor político. E aí o entendimento dessa chegada a Brasília, de quem não está acostumado com o dia a dia de Brasília, o tamanho desse corporativismo que existe lá, das dificuldades dessas negociações. Eu acredito que o presidente, apesar de ter sido vendido como novo político, na verdade não é um novo político, está há 28 anos dentro do Congresso, conhece bem esses meandros desse diálogo e está construindo de uma forma, tentar construir da melhor forma para que essa reforma da Previdência realmente saia. Ela precisa ser startada. Esse é o grande ponto que eu acho que eles já conseguiram entender, que vamos de alguma forma passar o começo para depois a gente tentar colocar tudo. Porque se tentar sempre colocar alguma coisa, alguns setores não vão querer, outros não vão querer, e aí nunca ela vai andar, como é o que a gente tem feito que tem acontecido nos últimos anos. Ainda não está claro o que eles querem. Realmente eu acho que eles também internamente ainda não está claro qual é a política da reforma da Previdência e como de que forma vai agir. Mas é fundamental e claro que a reforma da Previdência ela é extremamente necessária, e se ela não sair, não existe forma de gestão, de como continuar gerindo essa parte fiscal. Como a Giovana colocou, e aí o Aode fala muito bem disso, a população está envelhecendo. Existe uma curva de oportunidade que dos países, quando eles crescem, e o Brasil teria mais pessoas no setor produtivo até 2027,
de 2013 a 2027. Quando a gente perder essa curva, a gente vai ter mais pessoas fora do setor produtivo, então é muito pior o cenário. Então, se a gente fizer isso agora, a gente já perdeu 5 anos, a gente já está correndo atrás. Se não fizermos, o Estado ele entra em falência total e não existe. Aí a gente vê atraso de salários, uma série de coisas. Então, o governo federal ele precisa entender o diálogo que ele vai fazer com os políticos e o diálogo que ele vai fazer com a sociedade, para entender que a sociedade, para que a sociedade possa entender que isso é fundamental e basilar, para que ela também possa apoiar. Porque o apoio da sociedade é fundamental para que os deputados e o Senado consigam aprovar essa reforma. Em relação ao IEE, nós promovemos o Fórum da Liberdade justamente nesse sentido, né? No início da atuação do Instituto, se viu que de nada adianta formar as lideranças, nos capacitar se a gente não conseguir ter um diálogo depois com a sociedade. Então, de que forma, né, levar essas ideias, né? Não só para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. E aí se teve a iniciativa de promover o primeiro Fórum da Liberdade. De lá para cá, o evento cresceu exponencialmente, assim, principalmente nos últimos 3 anos, é impressionante. Hoje nós temos 6.300 pessoas que passam pelos 7 dias de atividade que nós temos na Semana do Fórum. Além disso, para vencer a barreira física, porque a gente não consegue levar todos os estudantes para lá, a gente faz transmissão online de forma gratuita e nesse ano nós tivemos 635 mil views, um crescimento de 20 vezes mais do que nós tivemos no ano passado, isso medido pelo Google Ads. E é fantástico ver as pessoas mais envolvidas querendo entender, né, dos assuntos de forma... Porque a gente vê um debate, hoje nas redes sociais muito superficial. E no Fórum da Liberdade a gente tem a oportunidade de ir mais a fundo nesses temas relevantes e importantes. E a gente vê uma adesão da sociedade, né, querendo entender melhor isso, né, para poder argumentar e buscar uma alternativa para os problemas que nós vivenciamos hoje. Além disso, de uma forma pequena de impacto, mas acredito que é um trabalho que a gente tem disponibilidade de fazer, a gente faz. A gente leva eventos ao longo do ano nas universidades parceiras do Instituto. Então, esse ano nós tivemos na URGS, na SPM, ano que vem nós estaremos na PUC. A gente leva um evento que seria interno do Instituto, quando a gente recebe um palestrante, para a universidade e a gente convida os alunos daquela universidade a atenderem o evento, tudo isso de forma gratuita. Para realizar esse trabalho, né, nós temos o apoio da iniciativa privada, que aportam recursos na entidade, para que a gente possa promover esse trabalho social, digamos assim. O fórum ele tem um valor de entrada muito subsidiado, né, um valor simbólico, que os estudantes conseguem hoje atender. E em termos da Universidade Federal, eu até coloco que muitas vezes não são as camadas mais desfavorecidas que estão lá, né? E sim, geralmente são alunos de classe média. Esses alunos, por outro lado, poderiam até pagar uma mensalidade, né, para a Universidade Federal. Então a gente vê muito mais hoje os alunos de classe mais favorecidas nas universidades públicas, né, com ProUni, com bolsas de estudo. E aí a gente vê o quão importante, né, é ter um ensino de qualidade oferecido pela iniciativa privada, mas existem formas de o governo conseguir garantir, né, um ensino de qualidade para quem não consegue ter, por não ter recursos para isso, mas sendo atendido pela iniciativa privada. Existem hoje alguns modelos também, né, de escolas públicas, como a Charter Schools, que são prédios, espaços fornecidos pelo governo do estado, mas a iniciativa privada, a sociedade que vai lá e desenvolve todo o sistema de estudo, traz os pais muito mais para próximos da gestão do ensino. E isso, vendo o reflexo e o resultado dessas iniciativas em outros países que já têm esse sistema de educação, a gente vê o quão próspero é, né? E são iniciativas pequenas que nós poderíamos realizar aqui. Então a gente debate, traz à sociedade a reflexão, né, de como a solução dos nossos problemas poderia ser mais simples. E acho que isso é importante, o E vem cumprindo na medida do possível
levar o debate para a sociedade, uma conscientização maior. E estamos aí, os desafios são enormes, mas acho que a gente tem conseguido entregar um resultado cada vez melhor nesses quase 35 anos de atuação. Essa é uma questão bem importante, de que forma a gente consegue impactar a sociedade, não só os nossos associados, nesse desenvolvimento social e econômico. E também nós acreditamos que, se associando a outras entidades, fazendo ações conjuntas, dessa forma a gente consegue ser mais forte e impactar de uma forma mais produtiva. A gente faz uma série de ações. Então, nos últimos 3 anos, o Conselho definiu que nós faríamos fóruns maiores que impactassem na sociedade e não só para discussões dos associados. Então, nós temos um fórum de educação nacional junto com o Instituto Ayrton Senna, que percorre todo o país, fazendo discussões que impactem a sociedade. E aí, muito colocando na questão da universidade, a gente vê uma certa incoerência do modelo de aporte, que é onde se coloca muito dinheiro na universidade e pouco investimento na educação básica, no ensino básico. Então, tu não consegue fazer com que essas camadas menores não consigam chegar na universidade, e quem acaba tomando as universidades federais são aqueles que teriam mais condições de se envolver no ensino. Então, essa é uma questão que a gente tem trabalhado muito, de mudar o modelo de investimento da educação, investindo no ensino básico e no ensino médio, e aí depois na universidade fazendo ao contrário, recursos de forma contrária. Com outras entidades também fazemos com o IEE algumas coisas em conjunto, porque eu acredito que fica muito pequeno a atuação de uma entidade se ela ficar somente para os seus associados. Ela realmente, atualmente, uma entidade, a função dela social é impactar na sociedade. Ela não tem mais... ela não é mais produtiva, ela não é mais contraproducente no momento que ela só fica dentro. Ela tem que impactar realmente o meio onde ela está inserida. E aí o LID, por estar inserido em diversos estados do país, e aqui o que a gente faz dentro do Rio Grande do Sul com diversas entidades, trabalhar ações conjuntas que possam fazer fóruns de discussões sobre diversos temas, e dessa forma também levar para o setor público alternativas de melhor gestão, e que isso impactem realmente no desenvolvimento social do Estado. Então, dessa forma, e quando eu falo desenvolvimento social, é o que eu falei no começo. Para mim, o maior programa social que pode existir é a geração de emprego. Então, no momento que a gente faz uma situação dessa forma, a gente já está trazendo uma oportunidade para que essa sociedade possa melhorar e possa ser impactada. Então, nesses 18 anos que a gente tem atuado, foram diversas mudanças, mas a gente acredita que o nosso período de maturidade e crescimento tem sido muito alto, vamos dizer, nos últimos 2, 3 anos. O impacto que a gente tem feito dentro do Rio Grande do Sul e dentro do país, para que essas ações possam ser bem vistas e usadas no desenvolvimento social e econômico de todos os estados onde a gente está inserido. Então, nas minhas considerações finais, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma oportunidade de estar aqui com a Giovana, debatendo sobre essas questões do Estado, que, na minha opinião, é um Estado que tem muitas oportunidades, tem muita coisa boa a ser feita. Eu sou realmente um otimista, sou sempre um otimista. Eu acho que se o empreendedor não é otimista, ele deixa de ser empreendedor, mas a gente precisa participar mais
os veículos de comunicação fazendo esse tipo de debate aqui mostram também esse modelo, essa oportunidade de querer realmente trazer para o Estado um protagonismo e um crescimento. Então, importante que a gente consiga alinhar todas essas ideias e que fazer com que o próximo governo, os próximos governos, independente de partido, que a gente consiga que o Rio Grande do Sul volte a ter aquele protagonismo que nós sempre tivemos e que nós não tenhamos mais fugas de talentos, possamos investir nos nossos negócios e crescermos.